Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 22. Vamos estar lendo a partir do versículo de número 1, amém? Gênesis 22, a partir do versículo de número 1. Deus é bom, irmão. Quem acha que Deus é bom, levanta a mão e dá um glória. Deus é bom, irmão. Segunda-feira eu estava sentado em casa, no chão, brincando com o Lucas. E aí a Esther falou assim para mim, assim, quem prega quarta-feira? Aí eu falei assim, eu não sei, eu nem quero saber. Aí o Ney mandou mensagem para mim pregar. Uns 10 minutos depois, pastor. Falei, agora eu sei quem que é. Deus é bom. Irmãos, vamos lá então. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. E lhe disse, Abraão, e este lhe respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, pega o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá, e ali ofereça em holocausto, sobre um dos montes que lhe mostrarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, e Isaque, o seu filho. Cortou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos, esperem aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e o cutelo, ou a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, pai, Abraão respondeu, eis-me aqui. Isaque perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos, chegaram ao lugar onde Deus havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou, Abraão, Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui. Então disse, não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Amém, irmãos? Até aqui. Antes de nós entrarmos nesse capítulo de número 22, o versículo de número 1, ele fala assim que havia acontecido algo antes. Então ele dá um detalhe que, depois de algumas coisas. Então vamos voltar um pouquinho para você entender o que aconteceu. No capítulo número 13 de Gênesis, Deus, ele chama ainda Abraão, ele era Abrão. Então Deus chama Abrão. E o contexto em que Abrão vivia era mais ou menos assim, só para você entender. O seu pai, ele fabricava deuses. Abraão morava na terra de Ur, e seu pai era um empreendedor ali naquela terra. Uma terra qual era dominada ali pelo deus Moloque, onde, dentro que no meio da cidade existia uma estátua de bronze de 27 metros, aonde as pessoas ofereciam seus filhos em sacrifício, queimavam seus filhos como oferta a esse Deus. E Abraão, ele vai e Deus chama ele. Deus chama ele para quê? Fala assim, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Só que o mais interessante, quando eu estava lendo esse texto, que mais me chamou a atenção, é que Deus falou, Robinho, uma única vez com Abraão. Deus não tinha falado com ele antes. Falou para ele sair da sua terra e da sua parentela, e ele fez. E Deus fala conosco, irmãos, todo culto, todo dia.
e nós não ouvimos a voz de Deus. Agora, Deus fala uma única vez com um homem a qual nunca tinha ouvido a sua voz, a qual o seu pai, ele fazia imagem de outros deuses, e ele dá ouvido. E o que ele pede não é nada fácil. O que ele pede para Abraão? Fala assim: Abraão, você vai sair da sua terra e do meio da sua parentela. E aqui o parentela, no original, ele quer dizer patrícios, que não é somente o seu parente, é os seus amigos, as pessoas que estão próximo de você. Então Deus estava pedindo para quê? Para que ele saísse da onde ele estava e fosse para um outro lugar, uma outra terra. Aí você fala para mim assim: mas, beleza, Deus pediu para mudar para outra terra. Só que, irmãos, se Deus pedisse, quem sabe, vamos colocar aqui, para um jovem de 20 e poucos anos, sair e mudar de cidade ou mudar de país, quem sabe até seria bom. Ele até iria, porque ele... Agora, Deus faz essa promessa e fala com Abraão. Abraão, ele tinha 75 anos. Ele já estava ali com a sua condição estabilizada, Maurício. E aí Deus vai e chama ele, para que ele fosse viver algo a qual iria tirar totalmente ele da zona de conforto a qual ele estava. Para ele viver algo a qual ele teria que sair do lugar onde ele estava, para que ele possa viver aquilo que Deus tinha para a vida dele. E isso acontece com a gente. Deus chama a gente para viver coisas novas. Muitas vezes, eu tenho certeza que Deus já chamou você várias vezes para sair do seu local de conforto, do seu lugar de conforto, para viver algo novo a qual Ele quer entregar para você. E muitas vezes, sabe qual que é a nossa resposta? Mas Deus, eu não consigo, mas não vai dar certo, mas nós temos várias desculpas para apresentar para Deus, enquanto um homem a qual ele tinha tudo para ficar na sua cidade, junto do seu pai, ele ouve Deus falando com ele, Robinho, uma vez só, Robinho, uma única vez. E ele sai e ouve a voz de Deus. E Deus, ele faz algumas promessas para Abraão. Ele fala assim que ele vai ser um pai de multidões, que Deus ia abençoar a sua descendência, que ia dar uma terra para ele. Só que, quando Deus faz isso, primeiro Deus fala para ele sair. Deus não mostra ao Robinho o que ele vai fazer. É a mesma coisa. Um arquiteto, ele vai construir, pastor, uma casa. Ele tem todo o projeto, ele desenhou e já viu a casa pronta. Mas os pedreiros que trabalham não sabem como vai ficar a casa pronta. O mestre de obra não sabe como vai ficar a casa pronta. Ele até tem projeto na mão, mas ele não sabe como que vai ser a casa. Ele não sabe como que vai ser a entrada da casa, os pisos, mas o arquiteto, qual projetou ali, ele já sabe. E Deus, é isso que Ele faz conosco. Deus, Ele já vê lá na frente aquilo que Ele vai entregar para nós, mas Ele não mostra. Sabe por quê? Porque seria muito fácil, muito cômodo, Deus mostrar para você o que Ele vai fazer na sua vida, sem você tomar nenhuma decisão. E às vezes nós queremos viver o novo de Deus, queremos desfrutar das bênçãos de Deus, mas não estamos dispostos a acreditar naquilo que Ele tem para nós. Eu tenho certeza que Deus aqui tem promessa na vida de todo mundo. Todo mundo aqui existe uma promessa de Deus sobre a vida. E o que eu falo promessa é que através de você Deus vai mudar a sua casa, que Deus vai transformar a sua vida. E você pode ser pregador do Evangelho, você pode ser um levita da casa do Senhor. Deus tem uma promessa para nós. Mas o que compete a nós é o quê? É acreditar naquilo que Ele falou para nós. Imagine só, se nós fizéssemos igual a Abraão, Deus falasse conosco apenas uma vez e nós dessemos ouvidos e fôssemos ver aquilo que Deus tem para nós. Abraão obedece a Deus, ele escuta a voz de Deus e vai. Agora ele sai de Ur e vai para Arã, uma cidade a qual era bem longe de onde ele estava. Só que Deus falou para ele que não era para ninguém com ele. E diz que ele leva Ló com ele. E todo mundo que foi com Abraão deu problema, pastor. Todo mundo deu problema. Por quê? Porque Deus falou que não era para levar ninguém.
E Deus fala conosco, e Deus fala para a gente, fala para nós sair, que não é mais, que Deus tem coisa nova para nós, e sabe o que nós devemos fazer? Levar quem Deus mandou a gente deixar. E aí talvez você vai falar assim para mim, mas a Bíblia me ensina a não fazer acepção de pessoas. Irmãos, o que nós temos que entender é assim, que propósitos são propósitos. E Jesus, ele andava no meio da multidão? Andava no meio da multidão? Quantos, dentre a multidão, Jesus chamou para seguir ele? Da multidão? Ninguém. Jesus escolhe 12 para andar com ele. Desses 12, tinha alguns lugares, irmão, que só 3 iam com ele. Pedro, Tiago e João. Quando Jesus foi na casa de Jairo, quem que entrou com Jesus? Pedro, Tiago e João. Quando Jesus ele chama para orar, a qual ele vai se transfigurar, quem que ele chama para orar com ele? Pedro, Tiago e João. E desses 3, quem deitava no peito de Jesus? Só um, só João. Tem lugares, irmãos, que não dá para ir todo mundo. Existem pessoas que não fazem parte do propósito de Deus para a sua vida. Seria muito fácil nós sermos chamados por Deus para fazer a vontade de Deus, vivendo a mesma vida lá em Ur. Mas seria muito fácil também a promessa não se cumprir na nossa vida. E é por isso que Deus, quando Ele nos chama, Deus Ele nos move, Ele nos tira do lugar ao qual nós estamos. Deus Ele não chamou ninguém. Se você pegar todas as histórias, você vai ver que houve uma movimentação do local a qual a pessoa estava para cumprir o propósito de Deus. Nem Jesus, quando Ele vai operar os milagres, Ele sai da sua terra a qual Ele tinha nascido. Sabe por quê? Porque o povo não dava crédito para Ele ali. E às vezes nós queremos viver a promessa de Deus, carregando pessoas que estão totalmente desconexas com aquilo que nós estamos querendo ver. Irmãos, quando eu aceitei Jesus, quando eu decidi a seguir a Cristo, teve algumas amizades minhas que eu tive que deixar. Eles ainda continuaram, né, sendo meus amigos. Mas, Miguel, eu não andava mais aonde eles andavam. Sabe por quê? Porque o meu caminho agora fez assim, ó. Eu fui para o lugar aonde Deus tinha me chamado, continuei orando pelos meus amigos, continuei conversando com eles, Miguel, mas os nossos ambientes eram diferentes. Sabe por quê? Porque para viver o propósito qual Deus tem na nossa vida, nós precisamos mudar a rota. Não tem como você viver o propósito que Deus tem para você, andando na mesma rota que você vive, longe dele. Não existe essa possibilidade. Se nós não renunciarmos o caminho a qual nós vivemos para seguir a Cristo, nós não vamos viver aquilo que Ele tem para nós. Não vamos viver. Promessa, se cumprir, não vai. Quem está falando sou eu, não é a Bíblia. Se nós queremos viver o novo de Deus, queremos viver coisas novas, que Deus transforma a nossa casa e a nossa família, não dá para ser do mesmo jeito. Nós temos que sair. E o que eu falo aqui é o que? Você não é você deixar de falar com pessoas, não é isso que eu estou falando. Porque nós vamos evangelizar como, se nós não falarmos. Mas eu falo, o que eu estou querendo dizer é que não dá para andar mais no mesmo caminho. Não dá para sentar mais onde nós sentávamos. Por quê? Porque, irmãos, não condiz mais com o ambiente ao qual nós fazemos parte. É por isso. Abraão sai do local. E ele vai para outra terra. Chega lá, ele diz que depois que sai de Harã, agora ele vai ser direcionado para a terra, estou indo mais rápido, senão não vai dar tempo, para a terra que mana leite e mel.
por causa da promessa que Ele tem sobre a mim e sobre a sua vida. Não importa o lugar, o que importa é sobre quem a promessa está. A promessa estava sobre Abraão. Ele poderia ter ido, Maurício, para qualquer lugar, tanto é que quando Ló vai escolher a terra, ele olha para as campinas do Jordão, e se eu estiver enganado, é o único lugar da Bíblia a qual vai ser comparada com o Éden. Ló escolhe lá. E para onde que Abraão vai? Para o outro lado. E para onde que foi a bênção? Com Abraão, porque a promessa estava sobre Abraão. E é isso que nós temos que entender. Não importa o lugar onde nós estamos, a promessa está sobre você, está sobre mim. Então nós não dependemos de lugar para ser abençoado, nós não dependemos de lugar para viver a promessa. Nós temos que estar apenas debaixo de uma palavra. E agora nessa terra tem fome. O que Abraão faz? Desce para o Egito. Por quê, irmãos? Pensa numa coisa que crente gosta de fazer, é sentir vontade de voltar para o Egito. Se tem pessoas especialistas em querer voltar para o Egito, são crentes. Deus tira o povo do Egito, abre o mar, coluna de fogo, nuvem. E sabe o que o povo está falando para Moisés? Que eles querem voltar para o Egito. Deus muda a sua vida, muda a sua história, te dá bênçãos, e na primeira vez, sabe, que Deus dá uma apertada, Robinho, sabe o que a gente quer fazer? Voltar. E Abraão fez isso, sabe o que ele fez? Foi para o Egito. Chega no Egito, irmão, aí é o problema. A promessa de ser pai de multidões, pai de nação, estava sobre Abraão. O que acontece? Sua esposa, Saraí, ela é estéril. Abraão com 75 anos, sua esposa também já avançada em idade. Estéril, pai de multidões. Como, Robinho? Fala para mim. Uma mulher estéril, já com uma idade um pouco avançada. Como que eu vou ser pai de multidões? Aí, a esposa dele tem uma grande ideia, pastor. Uma ideia excelente. Ela compra uma serva, uma escrava, e eles vão para a casa e ela tem uma ideia. Fala assim, ó, a gente precisa multiplicar. Eu sou estéril, não posso ter filho, mas ela pode. E diz que tinha um código lá, esqueci o nome do código que tinha lá, antes das 613 leis, que era o que regia. E diz que nesse código, pastor, acho que o pastor deve saber o nome, não lembro. Eu li hoje, mas eu não lembro. Que se você comprasse uma escrava e você tivesse um filho com ela, o filho não era dela, era como se fosse uma barriga de aluguel, o filho era deles. Ela teve essa ideia, falou assim, você vai lhe deitar com Agar, vai ter um filho e a grande nação vai sair daí, Miguel. Só que a promessa não era para Agar, era para Abraão com a esposa dele. Por quê? Porque quando Deus promete, irmão, quando Deus fala, Ele cumpre. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu alguma coisa para você, irmão, pode ficar tranquilo. Ele vai cumprir. Só que sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer para hoje e para agora. Quando você vai pedir um lanche para comer, se a pessoa fala 10 minutos, você fala assim, meu Deus, 10 minutos, vou em outro lugar, que 5, é 5 mais rápido. Se você manda uma mensagem para alguém, e a pessoa demora 3 minutos para te responder, você fala assim, nossa, mas por que a pessoa não me responde? Porque nós somos uma geração imediatista. Nós queremos as coisas para já. E aí Deus prometeu, Robinho, para ele, e parece que, lendo os capítulos, que Deus prometeu num dia, depois de uma semana, estava grávida, e depois de 9 meses nasceu o filho. Mas não foi bem assim que aconteceu. Demorou 25 anos para a promessa chegar na mão dele. 25 anos. E às vezes nós achamos que Deus trabalha a nós. Nós achamos que as coisas têm que ser do nosso jeito. Não, porque onde já se viu isso? Cheguei na igreja, Maurício, o pastor nem colocou eu para pregar ainda. Mas eu estou aqui, ninguém deu nada para me fazer, para me liderar.
E Deus fica onde? E Deus que fala com o anjo da igreja, fica na onde? Não, mas Deus prometeu, Miguel, para mim, que eu ia ser um pregador. Não é eu não, tá? Que eu só estou... Deus prometeu que eu seria um pregador e que eu ia pregar para as nações. Já faz 5 anos e não aconteceu ainda, pastor. Como se Deus ele tivesse que firmar um contrato conosco e colocar numa das cláusulas quanto tempo ele vai cumprir a promessa nas nossas vidas. Como se Deus estivesse a serviço de nós. Como se as coisas têm que acontecer do jeito que eu quero. Nós esquecemos que é Ele, é por Ele e para Ele. A vontade é dEle. Quem faz é Ele, não é eu e você. Nós queremos as coisas do nosso tempo, mas quem manda no tempo, quem escolhe o momento, ainda é Ele. Porque se fosse do nosso jeito, sabe o que ia acontecer? Ia dar errado, irmão. Do nosso jeito sempre vai dar errado. Sempre vai dar errado. Aquilo que você fez com as suas forças até hoje, deu errado. Eu tenho certeza disso. Passou um dia, 2, 3, 4 meses, você falou assim, estourei, deu certo. Aí, no outro dia, o que acontece? Você perde tudo. Por quê? Porque está no seu tempo, está na sua vontade, está do seu jeito. E quando Deus promete, Ele nos prepara para receber aquilo que Ele nos prometeu. Deus não entrega nada para menino. Deus não entrega nada para criança na fé. Antes de Deus nos entregar algo grande, sabe o que Ele faz? Ele nos prepara. Ele espera nós amadurecermos. Porque antes disso, Deus não entrega. E pode chorar, irmãos, pode espernear, porque não tem essa conversa com Deus. Existe por aí um evangelho que é pregado, a qual nós somos o ponto fraco de Deus, irmãos. Jesus foi para a cruz, sendo filho de Deus. Filho de Deus. E nós somos o ponto fraco de Deus. Irmão, esquece. Se nós queremos medir força com Deus, a nossa vida vai ser sempre de ruína, sempre andando para trás. Por quê? Porque Ele não volta atrás naquilo que Ele te prometeu. E o mais interessante é que Deus, Ele não apaga as consequências. Deus perdoa pecados, mas consequências, por causa dos nossos atos. Abraão teve um filho com Agar, por causa do ato dele, teve pena sobre a família dele. Por quê? Porque ele foi querer dar uma ajuda para Deus. E às vezes nós queremos fazer isso. Nós queremos ajudar Deus para chegar a bênção mais rápido nas nossas mãos, ou para abençoar outra pessoa. Como assim? Às vezes você vai lá e entrega algo, irmão, que é seu, não é nem de Deus. Sabe para quê? Porque às vezes você sabe que a pessoa está precisando daquilo. E aí a gente deixa a nossa emoção falar mais alto, sem Deus ter falado com isso. E aí, ao invés de nós colocarmos a pessoa para frente, sabe o que acontece? Por causa de uma palavra errada, pessoas saem do caminho de Deus. Por causa de uma revelação mal colocada, de algo que Deus não falou, pessoas saem da presença de Deus. Sabe por quê? Porque, infelizmente, numa geração imediatista a qual nós estamos, pessoas estão atrás de revelação. Irmão, revelação é bom, irmão. É bom. Não estou falando contra isso, é dom espiritual. Como que eu vou falar contra? Mas existem lugares em que nós temos cultos de revelação. Culto de revelação. Só que no dia da prova, no dia da angústia, sabe o que te mantém firme? Não é a revelação. Sabe por quê? E se ninguém levantar para revelar você? O que vai acontecer? Cultos de revelação, irmão. Faz algum tempo que nós caminhamos no Evangelho. E o que eu vejo de pessoas que andavam junto com nós, que não estão mais na presença de Deus, sabe por quê? Por causa de revelação. Por causa de pessoas que não eram firmadas na palavra. Estavam alicerçados em revelação. E aí o dia que a revelação cessa, o dia que o dia mal chega, cadê? Porque o que nos mantém de pé, irmão, no dia difícil, no dia que a tempestade vem, sabe o que é? É o alicerce, é a palavra de Deus. Revelação é bom, serve para edificar a igreja. Serve para animar pessoas que estão desanimadas, mas nós não podemos estar alicerçados em revelação. Abrão se deita com Agar, Ismael nasce. Aí diz que Deus chama Sara fora da tenda e fala com ela. Fala assim, a promessa que eu tenho não é essa.
é com você. E ela, avançada em idade, estéril, ela ri. E aí o que acontece? Porque ela riu, o nome do filho dela, da tradução do nome, era riso, risada, Isaac, é isso que significa, né, pastor? E nasce Isaac. Agora nós vamos entrar no texto a qual nós lemos, lá no Gênesis 22. Todo mundo entendeu? Foi um pouquinho rápido, senão não dá tempo. Mas é isso, depois você lê na sua casa. Depois dessas coisas que nós falamos, Deus pôs Abraão à prova. Ele disse, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, pegue seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e oferece ele em sacrifício a mim. Irmãos, do capítulo 13, a qual nós lemos, até o capítulo de número 22 não, até o capítulo quando Isaac nasce, passam 25 anos para cumprir a promessa. 25 anos. Alguns historiadores falam que Isaac, eles tinham mais ou menos entre 13 e 15 anos, estava passando da idade ali de uma criança para um adolescente, para um adulto, assim, mais ou menos. Aí a gente coloca 25 anos que ele demorou para receber a promessa. Lá quando Deus falou com ele, lá em Ur. Deus já tinha mudado o nome dele, mudado o nome da esposa dele. Ele já tinha vivido muita coisa com Deus. E aí sabe o que acontece? Vamos colocar aí mais ou menos uns 38, 40 anos depois. Aí Abraão vai falar assim, está tudo tranquilo agora. Por quê? Já estou velho, mais de 110 anos, Abraão tinha, mais ou menos. Está de boa, o filho nasceu, qual Deus prometeu. Está na terra, pastor, que Deus tinha prometido para ele. Agora está tranquilo. Aí sabe o que Deus faz, irmão? Deus vai lá e fala com ele de novo. Deus vai lá e fala assim, ó, o seu filho, o seu único filho a qual você ama. E aí você fala para mim, mas o único filho, mas ele não tinha Ismael. Só que o filho da promessa é Abraão, para Isaac, perdão. Não era Ismael. Então por isso que era o único filho, era o filho da promessa. Beleza. Imagina só, se Deus falasse assim, vai lá e pega o seu filho, sabe o que ele ia fazer? Ele ia pegar Ismael. Aí Deus foi bem específico, ele falou. Ele falou, você vai lá, pega o seu filho, o seu único filho, a quem você ama, Isaac. Porque você acha que Abraão não ia voltar lá e pegar Ismael? Lógico que ia, se não fala nada, vai lá e pega só seu filho. Então aí ele volta. Agora Deus prova Abraão. Deus vai provar Abraão. Por quê, irmãos? Porque quem nos tenta é o diabo. E a tentação, ela não vem nada para tirar coisa boa de nós. Mas agora, quando Deus nos prova, através das provas, Deus ele quer tirar coisas boas de nós. Essa que é a diferença. Então, quando Jó, ele vai ser provado, aí alguém vai falar assim, mas foi o diabo, quem permitiu foi Deus. Colocou ele na prova. Tanto é que todas as vezes que Satanás foi pedir para tocar em Jó, ele teve que ir lá em Deus e falar assim, mas Deus fala, toca aqui, toca ali. Então, nem tudo que acontece na nossa vida, irmão, é o diabo. Nem tudo que acontece na nossa vida é o diabo que se levanta. Tem coisas que vêm na nossa vida, sabe o que é? É Deus nos provando. O que nós temos que entender? Irmão, é só a gente fazer uma análise da nossa vida. Aquilo que eu estou passando é uma consequência de um erro que eu tive? Foi alguma desobediência que eu tive?
Não é todo mundo não, irmão. Não vou generalizar que não é todo mundo. Chegou prova, aí sabe o que aparece? O adorador sai de cena e entra o murmurador. O dia que chega a prova na nossa vida, sabe? Deus procura os verdadeiros adoradores que adorarão o Pai e Espírito em verdade. No dia mau, esse camarada que Deus está procurando, ele sai de cena. E sabe quem que entra? O murmurador. Só que com Abraão foi diferente. Abraão ele tinha todos os motivos para reclamar, certo? Errado. Sabe por quê? Olha só, essa era a oportunidade para ele reclamar. Por quê? Há quase 40 anos atrás, Deus tira ele de uma cidade aonde era oferecido crianças e sacrifícios a um Deus, para pedir para ele fazer a mesma coisa que eles faziam lá na cidade dele. Era isso que Deus estava pedindo. Deus estava pedindo para ele oferecer em sacrifício a mesma coisa que o pessoal oferecia lá para Moloque. Era isso que ele estava pedindo. Você acha que ele podia falar assim: Deus, o Senhor me tirou de lá para fazer a mesma coisa aqui? Mostrou a bênção, peguei, caminhei com meu filho, agora você pede. O que ele fez? Fique em silêncio. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós confiamos em quem nós estamos servindo, nós não precisamos. Uma coisa é a gente, sabe, Deus, para que o Senhor está fazendo isso comigo? Uma coisa é nós temos, sabe, confiar. Está nas suas mãos, Pai, seja feita a tua vontade. É fácil, irmão? Não é fácil. Estou pregando aqui, mas eu estou falando, não é fácil. Não é fácil. No dia mal você confiar em Deus, não é fácil. Mas, por que que Abraão, lá na galeria dos heróis da fé, tem lá o nome dele lá escrito? Eu ouvi um pregador falando, pastor, que assim, Abraão tinha tanta moral com Deus, que sabe aonde que os mortos ficavam? Sabe qual é o nome que tem lá? Seio de Abraão. Você acha que Abraão tinha moral com Deus? Tinha. E isso, irmãos, Deus deixou aqui, está escrito, para nós tomarmos de lição para a nossa vida. O dia mal vem, vem. Para quem serve a Deus há 1 ano, 2 anos, 10 anos, 40 anos, 50 anos, não importa o dia, vai chegar um dia que Deus vai te pedir alguma coisa. E o que Ele pede é o que você tem de melhor. Sabe o que Ele pede? É o que nós temos de melhor. Sabe o que era o melhor de Abraão? Era Isaac. Era o filho, o único filho, filho de uma mulher estéril que já viveu um milagre de ter dado à luz, a qual ele amava. Era o melhor que ele tinha. E será que nós temos entregado o melhor para Deus? Quando Deus nos pede alguma coisa, nós temos entregado o melhor para Deus? Será que nós somos obedientes quando Deus pede alguma coisa para nós? Ou será que nós fazemos de qualquer maneira? Porque é assim. Olha só que interessante. Abraão ele vai e ele obedece a Deus. E o que é a obediência? Olha só. A obediência é fazer o que você não quer com excelência. É isso, Robin. Quando alguém perguntar para você o que é, mas como que eu obedeço a Deus? Sabe como que a gente obedece a Deus? É a gente fazer aquilo que a gente não quer fazer com excelência, porque é Ele que está pedindo. É desse jeito que nós obedecemos a Deus. Porque fazer aquilo, sabe, quando Deus pede algo fácil para a gente, é de boa, a gente faz dando risada. Mas agora, quando Ele pede o nosso Isaac, aí é difícil. Quando Deus Ele pede o melhor, não, isso daí, não, eu quero o melhor. Aí é difícil. Por quê? Porque às vezes o nosso melhor é aquilo que nós não queremos deixar. Na maioria das vezes o nosso melhor é onde nós colocamos toda a nossa atenção. Na maioria das vezes o nosso melhor é aquilo que nós não queremos entregar para ninguém. Ou você acha que Abraão queria entregar Isaac? Mas ontem na célula, no estudo que foi feito, foi falado a respeito de confiança, não foi? Que através da intimidade, a intimidade gerava confiança.
E será que Abraão era íntimo de Deus? Será que Abraão ouvia a voz de Deus? Será que ele confiava em Deus? Eu tenho certeza que ele confiava em Deus. Certeza. Sabe por quê? Olha só. Ele vai falar assim. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui, com o jumento eu e o rapaz iremos até lá. Depois de termos adorado, voltaremos junto de vocês. Só que ele subiu, foi para matar Isaac. Foi para oferecer Isaac em sacrifício. Ele subiu para isso. Só que ele mesmo está falando, ó, eu vou lá, a gente vai adorar e a gente vai voltar. Sabe por quê? Porque ele nunca tinha havido um caso de pessoa ter sido ressuscitado na Bíblia. Alguém que morreu e reviveu. E ele estava falando alguma coisa agora que nem tinha acontecido. Eu acho que o Robinho, ele nem sabe, nem sei se ele conseguiu raciocinar o que ele falou. Ele falou assim, não, eu vou lá, a gente vai adorar, mas por dentro ele sabia, sabe? E às vezes nós ficamos esperando, sabe o quê? O Maurício levantar e profetizar na sua vida. Profetizar na sua família. Só que quem estava profetizando na vida de Isaac, que ele ia ir e voltar, era o pai dele. Às vezes nós queremos, sabe, Deus tem uma promessa sobre as nossas vidas. Sabe quem é o profeta da sua casa? É você, irmão. Profetiza lá. Mesmo que as coisas estejam tudo ruim, sabe o que você faz? É bênção. Meu marido é bênção, minha esposa é bênção, meu filho é bênção. Profetiza você. Vê você indo lá entregar Isaac em sacrifício, mas voltando com ele. Faça igual Abraão fez. Nós temos que entender isso. Deus colocou, quando ele levou lá Ezequiel, lá na visão, no vale. E falou para Ezequiel, profetiza. Quem vai fazer? É Deus. O que nós temos que fazer? Profetizar. E essa noite eu estou profetizando na sua vida que Deus, Ele vai restaurar a sua casa, restaurar a sua família. Se por algum motivo você perdeu a esperança, você não confia mais naquilo que Deus falou para você, essa noite eu quero que você acredite de novo naquilo que Ele te prometeu. Deus está trazendo aquilo que Ele prometeu para você. E está te dizendo o quê? Que a promessa, ela ainda continua valendo. É isso que Deus está falando para nós essa noite. Independente da circunstância, se está demorando ou não, a promessa ainda está de pé. Só cabe eu e você acreditar naquilo que Deus nos prometeu. E Ele prepara o melhor, irmão. Ele vai lá, Ele corta a lenha. Ele não mandou ninguém cortar. Ele mesmo foi lá e cortou. Ele preparou. Ele foi, chamou os moços. Ele acordou de madrugada para ir oferecer Isaac. E ele vai. Diz que depois de 3 dias que ele está caminhando, ele chega até o local que Deus mostrou para ele. Ele sobe com Isaac. Ele arruma o altar. Deita Isaac sobre o altar, sobre a lenha. Na hora que ele vai concluir o ato, Deus fala com ele, Abraão, Abraão. Vai falar para ele, agora eu sei que verdadeiramente eu sou importante para você. Porque, irmão, é assim. Deus, Ele não quer somente a nossa adoração. Não é isso. Deus, Ele quer, sabe quem? Ele quer o adorador. É isso que Ele quer. Deus, Ele não está preocupado, Robinho, com o nosso Isaac. Não é isso que Ele está querendo. Sabe quem que Ele está querendo? É Abraão. Deus, Ele não está preocupado com a maneira e o que você vai entregar para Ele. Ele só te pede para saber aonde que está o seu coração. Ele pediu Isaac para Abraão, sabe para quê? Para saber aonde que está o coração de Abraão. Ainda está em mim? Lá atrás, quando eu fiz a promessa, quando você tinha 75 anos, que você saiu da casa do seu pai, sem eu te mostrar nada, ou será que mudou porque eu entreguei? Porque isso acontece conosco. Nós somos fiel até Deus entregar. Na hora que Deus entrega,
a gente esquece. Era isso que Deus queria ver. Deus pediu, em forma de sacrifício e adoração, Isaque, mas para saber se o adorador que era Abraão ia entregar aquilo que ele estava pedindo. Irmãos, cabe a mim e a você entender isso. Nós escutamos várias vezes essa palavra aqui. Eu tenho certeza que você já escutou até mais vezes que eu a respeito dessa palavra. Mas o problema é que às vezes nós escutamos e esquecemos. Sabe por quê? Porque a gente quer ouvir aquilo que a gente quer. Sabe por quê? É isso. O pastor pregou domingo, mas a mensagem do pastor foi um pouco... Sabe por quê? Porque quando está nos confrontando, a gente não quer ouvir. Sabe por quê? Melhorar é difícil. Melhorar, a gente tem que sair da zona de conforto. Melhorar, a gente tem que renunciar às nossas vontades. E na maioria das vezes, quando Deus fala com a gente, sabe para que é? Ele está nos corrigindo. Para que nós possamos andar no caminho a qual Ele está querendo, a qual Ele preparou para nós. Porque infelizmente, irmão, a gente não vai viver as promessas de Deus sem obedecer a Ele. Não tem como. Obediência é um princípio. Princípio. E princípio que não é cumprido, não tem efeito. Se Deus pede algo para a gente não obedece aquilo que Ele pediu, não vamos viver aquilo que Ele prometeu. Abraão foi obediente. Ele ofereceu o melhor para Deus. Ele nos deu uma aula de adoração. De que não podemos ter o nosso coração naquilo que Deus nos entrega, mas temos que ter o nosso coração voltado para Ele. E Deus prepara aquilo que Ele tinha que preparar. Deus prepara um carneiro para oferecer em sacrifício no lugar de Isaque. E se coloca de pé para a gente finalizar. E ele voltou, irmãos, com o moço. Ele subiu, ele adorou e ele voltou. Ofereceu o sacrifício e voltou. Sabe por quê? Porque ele obedeceu a Deus. Então, é assim, se nós queremos viver aquilo que Deus prometeu para nós, sabe qual que é o caminho? É a obediência. O caminho é a obediência. Porque quando nós obedecemos a Deus, nós vivemos as promessas dEle. Amém? Vamos